reunião que Jesus teve com os seus apóstolos, recomendando então espalhar e pregar a boa nova a todos os lugares possíveis, né? E nessa reunião, muitas dúvidas, né, foram feitas, muitas perguntas foram feitas a Jesus, e todas as respostas, elas levam a um estado de consciência e a uma reforma íntima muito forte. Jesus ensinou aos apóstolos que deveríamos consagrar a lei de Moisés na época, renovando algumas atitudes a um motivo sublime, além do perdão e do amor e da justiça, e enraizar principalmente nos homens e no seu trabalho a justiça. E só o espírito de sacrifício deles é que iria garantir a vitória então na vida e receber o merecido, prometido, o reino de Deus. Naquela época, e tantos para nós ainda, a relação de justiça é um pouco diferente. Na época antes de Moisés, quando alguém fazia-lhe algum mal, lhe roubava ou assassinava, a família que tinha sido, digamos assim, prejudicada, ela poderia se vingar, matando a outra família e devolvendo, e às vezes muito além do que aquilo que foi prejudicado. E Moisés, quando peregrinou e veio com olho por olho, dente por dente, então ele transformou a vingança em uma forma mais justa. Se um membro da família foi assassinado, então um membro da outra família seria assassinado, e não mais que isso. Porém, hoje em dia, se a gente for parar para analisar, será que nós mudamos tanto o conceito de justiça desde aquela época? Hoje não somos tão bárbaros, né? Salvo as exceções que ainda existem, em que a gente, quando prejudicado, devolve na mesma moeda. E o ciclo vicioso se mantém encarnação por encarnação. O assassino de hoje pode ser a vítima de amanhã e vice-versa. Com a lei de Jesus, a gente deve e foi ensinado a perdoar. Mas o que é o perdão de verdade? É exigir que se alguma coisa aconteceu comigo, se eu fui assaltado, por diversos motivos eu fui prejudicado, o que mais a gente vê hoje em dia e o desejo que a gente tem é justiça. Não cometido por nós, mas pelas leis dos homens, pela justiça da polícia, prender, que ele fique encarcerado, que ele receba, que ele pague. Então, será que esse desejo nosso de que aquele irmão que nos cometeu uma infração e a gente deseja que ele seja punido, será que isso não é uma forma também de vingança? Onde está o perdão nosso? Não se transformar num ladrão ou num assassino da mesma forma? Mas e lá dentro? O perdão realmente existiu ou a gente mascarou ele com a palavra justiça? Então, naquela época, um novo reino, uma nova filosofia, uma reforma extremamente importante e significativa dentro de nós mesmos era colocado aos apóstolos. E aos apóstolos essa missão fervorosa e extremamente importante de seguir e propagar essa boa nova. E aí as dificuldades deles eram muito visíveis e compreensíveis devido aos religiosos poderosos da época, a dificuldade de eles compreenderem os ensinamentos do Cristo e conseguir passar com todo aquele amor, com toda aquela paciência, com todo o conhecimento enorme que Jesus tinha. Então Jesus dizia para eles que eles deveriam utilizar todos os recursos humanos disponíveis, que o material precioso dessa boa nova
estava dentro e está dentro de todos nós. E aí o próximo, as pessoas que vão consultar o que significou essa boa nova, elas vão se espelhar e elas vão buscar conhecimento e revelações daqueles que lutaram por isso. Esse foi o papel dos apóstolos na época, de enfrentar todas as dificuldades com calma, com paciência, sem processos sanguinários, sem lutas, com o perdão, com a paciência, com a fé. Quando diante de alguma pessoa que poderia zombar ou ferir eles, que eles recebessem isso como um sacrifício, como nós temos o exemplo dos mártires, né? Como um mártir. Aquela pessoa, ela foi tão fiel aos princípios que ela não se deixou abater de forma nenhuma, nem mesmo com violência física. Alguma coisa tem. Que pessoa que vai entregar a sua própria vida, a sua própria saúde em testemunho de um reino novo? Aquele que tem convicção de que existe, de que é verdadeiro. Então, dessa forma, até mesmo tem uma passagem do livro Paulo e Estevão, que é um livro muito bom de se ler, onde Paulo de Tarso encontrou Jesus e se converteu e começou um outro caminho. Ele contava também, depois da morte de Jesus, onde os cristãos eram perseguidos e assassinados. E até a mudança, eles tinham a chance de, não, negue a Jesus que a gente acaba por aqui o problema. E aqueles que não aceitavam negar, e eram jogados às feras no Coliseu. Esse testemunho deles, quantos e quantos que foram para as feras dilacerados e com tanta fervorosa fé por Jesus e a sua boa nova, algo tinha ali. Eles deixaram o exemplo deles. Assim como o exemplo deles também foi as palavras amigáveis, a esperança, a fé. E Jesus é isso que passou para eles e demonstrava a todo momento. E a Revolução Cristã, então, tinha esse princípio, mas como interpretar, né? Tomé era um dos apóstolos de Jesus e ele tinha uma interpretação diferente sobre o novo reino, o Messias, o Deus Todo-Poderoso. Normal até para nós agora e na época mais ainda, né? Ele, de tanto ouvir Jesus se referir ao movimento espírita, à Boa Nova, se fazer a revolução interna, a revolução de novo povo, a revolução de uma reforma onde não haviam denominadores e escravos, onde todos seriam iguais, em uma terra onde o bem seria sempre o leme, a direção. Na época eram conflitos, eram guerras, eram disputas. Então, com o Messias, esse movimento, ele acreditava muito que quando faltasse as opções da palavra amiga, quando os conflitos que fossem postos à frente, porque ele acreditava muito que para mudar toda a realidade da época, tirar os reis e deixar os escravos do mesmo nível, para que a Boa Nova fosse adiante, para que esse novo reino viesse, ele ia vir através de guerras. E ele ficava com essa ideia na cabeça, porque ele não conseguia interpretar a verdadeira revolução de Jesus. Nas peregrinações com Jesus, ele observava sempre a todos que Jesus atendia às promessas que eram feitas de um Deus todo-poderoso. E ele cada vez mais se afirmava que realmente a Boa Nova vai dar certo, vai difundir. Por quê? Contra Deus, ninguém pode. Ainda mais um Deus todo-poderoso. E Jesus seria então o orientador dessa revolução. E ele, com essas ideias agitando ele por dentro, ele conversou com Jesus a respeito
do que ele estava interpretando. E aí ele recebeu uma resposta de Jesus até com o que ele já esperava, né? Ele pergunta assim, ele conversa e daí Jesus fala assim para ele: sem dúvida, o Evangelho ele é o portador de gigantesca transformação do mundo. Ele destina a redenção das massas anônimas e sofredoras. Ele vai reformar o caminho do povo. Então, naquele momento, ele retrucou na hora. É um movimento revolucionário, então. E Jesus, olhando para ele, disse que, de certa forma, sim. Não deveria, era uma nova reformulação de todo, mas na cabeça de Tomé iriam descer anjos, legiões de anjos, que lutariam por eles, trazendo então a independência daquele povo na Terra Prometida. A interpretação assim ficou. E ele pergunta então para Jesus: Jesus, podes confiar a mim o plano central dessa revolução? Ele queria mais detalhes de como seria essa transformação. Porque na cabeça dele ele esperava que algo celestial iria vir e resolver os problemas. E Jesus então falou para ele assim que no dia seguinte que eles caminhassem juntos ao monte pelas margens e através do dia eles poderiam refletir melhor sobre essas ideias. O Tomé quase que não dormiu. Ficou mal, nem tinha nascido, ele já estava esperando Jesus para começar então o caminho que eles iam percorrer, sedento de informações. E quando então Jesus começou a caminhada com ele pelas margens da via, encontrou um velho pescador, um pobre pescador, totalmente embriagado, e estava se estirando na praça, na via pública. Então Jesus, vendo aquela cena, foi de imediato ao socorro do pescador. E quando Jesus pega o pescador e ajuda ele a levantar, Tomé, na hora: mas o que é isso? Por que você vai ajudar esse pescador? Esse aí é o Jonas. É um pescador bêbado. Se tu ajudar ele hoje, não importa. Amanhã ele vai estar aqui de novo, bêbado e no mesmo lugar. Então, para que a gente ajuda ele? Jesus não deu ouvidos a Tomé nesse sentido. Ajudou o Jonas até que a levar ele na próxima vizinhança, onde ele tinha um amigo que reconfortou ele com o alimento e ajudou, né? Aí Jesus olhou para Tomé e explicou para ele assim, em relação ao pescador bêbado: eu não te sinto acertado nas alegações. Você ignora o início da experiência de Jonas. Você ignora o porquê, qual o real motivo para que ele falte reincidentalmente na bebedeira, na situação que ele se encontra. É um espírito sofredor. É um espírito em estado grave. E a falta desse entendimento faz com que ele caia no vício. Mas o que cabe a nós e a Jesus? O que cabe a nós, aliás, que Jesus quis ensinar: o não julgar e o socorro. Então, Tomé, tá aí a oportunidade da reforma, da transformação, é o iniciar pelo socorro, e jamais negar. E ele não falou nada, ainda ficou relutante naquela situação, mas continuou então a caminhada com Jesus. E logo já veio uma mulher correndo e implorava que Jesus fosse até a casa dela, porque a filha dela estava com um estado de febre altíssimo. Jesus, como sempre, ajudando, foi junto com a mulher na casa. Se Tomé o seguiu, e lá do lado
a criança febril. Ele rezou fervorosamente, trazendo tranquilidade para o corpo daquela menina, trazendo tranquilidade ao lar. Reconfortou tanto a mãe quanto a menina com palavras boas, com palavras de esperança. E a menina melhorou e continuaram os dois, então, mais adiante. Logo assim, saindo de Cafarnaum, que é uma cidade, foram abordados por 3 senhoras de aspecto bem humilde que, sabendo da boa nova, queriam informações. Então, e principalmente os filhinhos delas. Elas se juntaram e Jesus então foi e deu uma explicação rápida, de uma forma que as crianças também pudessem ficar esclarecidas. E Tomé acompanhando, em silêncio. Logo que, nem saindo daquele lugar, já vinha um cortador de madeira, enlouquecido, porque o filho estava morto e a mulher enlouquecera. Tomé observando, sem inquieto, e Jesus foi lá e acalmou com oração, explicou para aquele pai, aquela mãe, que a morte do filho é a vitória na vida. De uma forma simples, nós espíritas sabemos da reencarnação e os nossos planejamentos reencarnatórios. Mas a lição que ele quis dar ali, para que não nos desesperemos com a morte. Porque a morte é uma passagem, é o cumprimento de tarefas, e aí já fica então que continuemos nós fortes, firmes e fortes adiante. Isso já tinha se passado a manhã inteira, e eles continuam na sua caminhada até o monte. Mais adiante, uma senhora com uma perna toda ulcerada, toda defeituosa, tinha apenas uma mão, pedindo ajuda. E Tomé, sempre acompanhando, vendo o que Jesus iria fazer, recolhe essa mulher, leva a uma fazenda ao lado, onde ela pode ter atendimento, a lavar as úlceras, e ficou asilada. Então, nesse caminho todo até o monte, diz o livro que foi mais ou menos em torno de mais de 50 atendimentos. Casos difíceis, muito sofrimento, e semeando o bom ânimo, suprimindo a ignorância e espalhando lições de esperança e iluminação. Sempre rodeados de cegos e loucos, leprosos, aleijados, doentes, aflitos, mal tiveram tempo nem para comer. E quando chegaram ao lugar, a noite já estava à noite, e Tomé, com os pés sangrando, enxugou o suor e se rendeu, ainda graças a Deus que nós não conseguimos descansar um pouco. E aí ele olha para Jesus e pergunta: Senhor, dar-me-ás agora, então, a chave da conspiração libertadora? Depois de todos esses ensinamentos que ele teve ao lado de Jesus, ele ainda estava preso à revolução que ele tanto queria ter. E Jesus esclareceu: Tomé, os homens deviam entediar-se de suas revoltas e guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. A nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Já nos achamos em plena revolução evangélica, e o dia de hoje, com os abençoados deveres que nos trouxe, representa a segura resposta às indagações que formulaste. Enquanto houver preponderância do mal, a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo supremo do bem. O que Jesus quis dizer para nós nessa resposta? O que a gente vive hoje?
pandemia, problemas, assassinatos, roubos. O caminho, o mal existe. O mal nos cerca. O mal está em todos os lugares que a gente possa frequentar. Mas o mal é causado por quem? Por nós, pelas nossas formas de pensar, pelas nossas ambições, pelas nossas vaidades. Tudo que causa um pensamento negativo. Então a reforma, a solução para todos esses problemas está dentro de nós. O tesouro da Boa Nova, os princípios, tudo que é de bom, está na gente. E transformar aquela aflição com uma palavra amiga já não deixa mais a pessoa tão aflitiva. Quando nos faltarem poderes de resolver a situação, que nós oremos. Porque Deus e o plano espiritual sempre está conosco, sempre está nos auxiliando, mas nós temos que ter fé. Temos que ter fé, não desistir jamais. Porque quando nós estamos ajudando as pessoas da forma mais simples que seja, sem julgar, aquela pessoa ela vai ver dentro de nós a força que muitas vezes ela precisa para melhorar. Não tem o caso de amigos, eu acredito que todos nós tenhamos, que quantas lamentações da vida, né? Quantas dificuldades, eu não consigo um bom emprego, eu não consigo atingir tal. Parece que a vida da pessoa está mergulhada num problema. Mas é porque a pessoa faz a leitura da sua própria vida só como problema. Se a gente parar para refletir um pouco, estarmos vivos, acordar toda manhã, poder sair de casa, caminhar, estar aqui no centro espírita, só absorvendo o conhecimento, é uma dádiva. Quantos que estão entubados no hospital? Quantos que não conseguem sair de uma cama? Será que aquela pessoa que trabalha, que tem uma família, que tem um amor em casa, uma esposa, um filho, até mesmo um cachorro, será que ele realmente tem motivo para reclamar? Diante de tantos que sofrem? Será que não é uma ingratidão? Nossa, olhar só para cima, quem está muito bem financeiramente, quem está muito bem na família, quem está muito bem em tudo aquilo que a gente talvez almeja. E a gente esquece de olhar o outro lado também. Esquece de ver quantas pessoas estão em situação muito piores que nós e muitas vezes mais felizes que nós. Fica o exemplo dessas pessoas que lutaram, desses apóstolos que deram as suas vidas, que enfrentaram tudo e todos, sem reclamar, muitas vezes sofrendo todo tipo de avença.